Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer uma palavra simples e ao mesmo tempo de grande importância para a nossa vida. Eu pergunto a vocês, eu começo fazendo uma pergunta: como é a tua fala? Em que sentido assim? É no meu sotaque? Em eu ter falar simples, eu saber falar de forma clássica, formal, coloquial, não informal, culta? É disso? Não, não é disso que eu me refiro. Eu me refiro acerca de, como diz, um bom conjunto de palavras as quais elas compõem a sua vida e que não é dita apenas em alguns momentos ou em algumas situações, mas que fazem parte da sua vida, do seu ser, que fazem parte de você. A palavra do Senhor fala que Pedro, que uma vez defendeu o Senhor Jesus e agora estava praguejando, estava se levantando, Mateus 26, versículo 73, ele disse, o 72, não conheço tal homem, e o 73 diz, logo depois aproximando-se os que ali estavam, um deles disse a Pedro, verdadeiramente és um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então, ou seja, nós temos, como posso dizer, um bom conjunto de palavras, o que sai da nossa boca edifica, é bom, traz paz, traz respeito, traz alegria, traz ânimo, traz, vamos dizer, o bem para o próximo, para nós mesmos, ou a nossa fala é constituída de uma linguagem, de um palavreado, uma verbosidade ardilosa. Então nós temos que ver que, como estamos falando, aí alguém pode falar, esse assunto Deus não se importa muito. Você que se engana. A língua é tão importante que nela tem o poder da vida e da morte. Nela, ela pode falar coisas que edificam e pode ser inflamada pelo inferno. É o que está escrito. Então, se eu disser que Deus não se importa com o meu conjunto de palavras e, além disso, com a intenção delas, então é porque realmente eu não conheço, não sei o que o Senhor está falando acerca do meu palavreado, ou seja, do meu conjunto de palavras, que palavreado refere-se mais a conjunto de palavras ardilosas. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 18, o versículo 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come o seu fruto. Ou seja, as palavras da boca que sai têm poder de ferir, tem poder de angustiar, tem poder de matar uma pessoa espiritualmente, mas também tem poder abaixo de Deus de levantar, de dar uma direção, de falar coisas boas.
Então vemos que as palavras que saem da nossa boca, elas devem ser policiadas por nós mesmos. Porque vocês sabem de uma coisa, tem pessoas que entram em confusão na vida por causa das palavras que saem da boca, por causa daquilo que está falando. E outra coisa, a Bíblia diz que não podemos com a boca bendizer a Deus e ao mesmo tempo, como diz, bendizer e amaldiçoar. Não. Ou uma coisa ou outra. Porque se eu estou exaltando o nome do Senhor e procuro andar, me esforçar para falar o bem, então isso agrada a Deus. Agora, se o meu palavreado é ardiloso, falo o que não deve contra Deus e o mundo, aí quem se aproveita e se utiliza disso é a criatura, com certeza. E também a pessoa demonstra, através da sua maneira de falar, através do que sai da sua boca, as suas intenções e como ela é. Tem gente que faz questão de mostrar que faz barraco. Tem outros que fazem questão de mostrar que gostam de mentir. Tem outros que fazem questão de mostrar que preferem falar pouco. Porque, para não errar tanto com as palavras e tá certo, melhor ficar calado ou calada do que falar muito. Tem gente que faz questão de ser mal para falar contra o próximo, para criar assunto do próximo, para tentar detonar o próximo e se esquece da vida. E tem gente que também sabe, aprendeu a falar o bem, porque dentro dele se há uma sabedoria dada por Deus. Então, como é a sua fala? Vou dar alguns exemplos bíblicos. Pedro, por mais que praguejou o Senhor Jesus, dizendo que não conhecia, 3 vezes até jurou, praguejou, não conhece esse homem, e disseram, a tua fala te denuncia, tu é um deles. É porque eles sabiam como era a vida de Pedro, que andava com o Senhor Jesus, e depois a pessoa, ela não esconde, vamos dizer, quem ela é, num determinado momento, na sua fala, junta o seu modo de ser, o seu temperamento, o seu jeito de ser, e ela demonstra quem ela é, como ela está. Então, como você está? Porque às vezes a fala que expressa a sua boca, as palavras que você expressa, também podem ser de dor, podem ser de situações difíceis. Mas eu quero dizer que, enquanto vida, tudo pode melhorar se nos apegarmos ao Senhor nosso Deus. Mateus 12:37 fala, pelas tuas palavras tu serás condenado, ou pelas tuas palavras serás justificado. Aí alguém diz hoje, mas acerca de palavra, hoje em dia não tem mais aquela autenticidade, não tem mais aquela, as pessoas não respeitam, não tem mais aquela, quando dizia antigamente, é a palavra de um cristão, de um crente, todo mundo dava crédito. Hoje em dia, os problemas são tantos que as pessoas não acreditam mais em nada nem em ninguém. Mas acontece o seguinte, que sempre tem alguém verdadeiro. Sempre tem alguém que é autêntico. Sempre tem alguém que fala por Deus. E esse
Quem justifica é o próprio Deus. Mesmo que não acreditem, mesmo que não queiram saber, mesmo que não queiram assunto, mas este é justificado pelo próprio Deus. Eu tirei o livro de Provérbios, capítulo 16, para falar acerca de alguns tipos de, como diz, de fala. Alguns tipos de fala. E aqui vou mostrar a vocês o fruto que cada tipo de fala recebe. Aqui diz, vamos ver algum exemplo aqui. O versículo 13, capítulo 16 de Provérbios, versículo 13. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. Ou seja, quem não gosta de ouvir coisas boas? Mas eu não estou falando de coisas boas de bajulação, não. Eu estou falando de coisas boas em geral. Coisas boas que ajudem as pessoas. Coisas boas que introduzam as pessoas a quererem conhecer o Senhor. Lábios como de justos, ou seja, lábios autênticos que falam o que é viável, o que é bom, o que é honesto. Então aqui são contentamento do rei. Ou seja, se era dos reis da época, também é o rei, o Senhor Jesus. Ele observa o que sai da nossa boca. Porque, como eu já disse, e torna a repetir, Provérbios 18, 21 fala que a morte e a vida está no poder da língua, e bem comerá e se satisfará os lábios que a produzem, ou seja, comerá do seu fruto. Então aqui está dizendo, os lábios justos são o contentamento do rei. Ele ama o que fala coisas retas. Ou seja, Davi disse isso. Possivelmente Davi escreveu esse provérbio, disse isso. Ou se não ele, Salomão. Mas o que eu quero dizer é aplicando para a vida hoje. As pessoas gostam de ouvir palavras edificantes e o próprio Deus se agrada. Agora, desde que essas palavras tenham um segredo, elas têm que sair de dentro de nós. Elas devem ter a intenção genuína que entra de acordo com aquilo que está se falando. Porque se a minha intenção é uma coisa e a minha fala é outra, então, como diz, não vai combinar, não vai dar certo, não vai ter êxito. Aqui fala de outro tipo de conjunto de palavras, versículo 14. O furor do rei são uns mensageiros de morte. Ou seja, como assim mensageiros de morte? Aqueles que, por exemplo, se opõem contra Deus, se opõem contra a sua palavra, se opõem contra os cristãos, se opõem contra as pessoas, se opõem contra tudo e contra todos. O que essa pessoa está querendo para si? O que ela vai ter resultado disso? A morte. O castigo do próprio Deus. Porque aqui fala do furor do rei, são os mensageiros da morte. Mas o homem sábio o apazigua. Então quer dizer, tem uns que só falam o mal. Só fala aquilo que é contrário ao Senhor, já vimos aí. Só fala assim coisas terríveis para bater as pessoas. São chamados como mensageiros de morte, não é da morte, é de morte. Por quê? Porque eles mesmos podem entrar nesse caminho. É como se estivesse cavando a própria cova, o próprio buraco.
E não acredita nisso não, é pior que continua falando e fala pior, e zomba, 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 mas quando Todo-Poderoso diz chega, aí pronto, aí não tem coitado nem perdoe. Outro tipo de fala, aqui fala no versículo 21, diz assim: o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Ou seja, já viu pessoas que falam assim de uma forma suave, de uma forma tranquila? É claro que a pessoa que ouve tem que ter discernimento para saber se é a sabedoria que está falando ou se é, vamos dizer, uma outra coisa no lugar. Porque o mal também ele chega de uma forma assim, muito sutil, de uma forma assim, muito assim atrativa, sedutora. Mas aqui está dizendo que o prudente, o que é sábio, ele fala, como diz, a doçura aqui quer dizer, não é palavras, vamos dizer, doces, para quem está precisando de uma direção, ou palavras que, como diz, as pessoas querem ouvir e não se cumprem, não. É palavras que, como diz, trazem vida, que trazem bênção, que trazem um bom entendimento. Versículo 22, o entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida. Então, as palavras boas, como diz, elas nos ajudam, como diz, a sabedoria que Deus dá no coração, a prudência, faz com que a pessoa, ela seja uma pessoa que venha policiar as palavras, que ela venha a pensar, a raciocinar antes de falar, não age com ímpeto, não age de forma, vamos dizer, de forma impulsiva. É a pessoa que, como diz, fala pouco e ouve mais. Ainda tem essa vantagem. Porque quem ouve aprende. E quem muito fala, como diz, pode ter muito para dar, mas a gente tem que ter cuidado. Porque podemos extrapolar nas palavras. E elas aqui estão mostrando o fruto de cada uma delas. Quando trazemos o furor do rei, que é do Senhor, quando o rei se agrada, quando, como diz, que palavras boas, como diz, é bom para a pessoa. E tem outra aqui, versículo 23. O coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Ou seja, o sábio não é aquele que tem a sabedoria humana que é considerada terrena, animal e diabólica. É aquele que tem a sabedoria vinda do alto, onde Tiago capítulo 1 diz assim: quem se sente falto de sabedoria, peça a Deus que o Senhor dá deliberadamente, ou seja, sem freio. Sabe uma coisa que Deus dá abundantemente que você pode pedir? É sabedoria. Peça que você terá, que você aprenderá até, vamos dizer assim, até com a caneta que você olhar assim, você vai aprender alguma coisa boa, uma lição do próprio Deus, porque Ele ministra ao coração, é oriundo do Espírito Santo, a própria sabedoria. Então aqui diz, o entendimento é fonte de vida para quem o possui. Mas para o insensato a sua estultícia lhe é castigo. Ou seja, então bom
é a pessoa procurar a sabedoria do próprio Deus. É falar o que é bom, observar o que está falando. Porque o insensato, ou seja, aquele que é tolo, às vezes acha que por ser maroto, por ser, como diz, esperto, vai ter tudo na vida, mas uma hora o Senhor chama atenção. Aqui mais uma coisa muito importante. Olha aqui. Versículo 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma. Sabe aquela palavra que você escuta? E quanto mais você escuta, você quer escutar? É porque ela está alimentando a sua alma. É porque ela está fazendo algum efeito positivo na sua vida. Mas sabe aquelas palavras que saem, que incomodam a pessoa, que dá uma opressão assim, aquela coisa assim, que a pessoa quer sair de perto? Aí são palavras que não são agradáveis, são palavras desagradáveis, são palavras opressas, são palavras, como diz, que não ajudam. Se eu quero ajudar alguém, eu posso começar falando algo bom. Agora não é algo bom distante da tangente da realidade, não. É algo bom o qual a pessoa vê que pode alcançar. A pessoa vê que pode conseguir. A pessoa vê que você se disponibiliza em ajudar. Aqui fala mais. Versículo 24, que eu ainda não falei uma frase. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então as pessoas, se vê esse versículo, vai. Por quê? Porque palavras agradáveis, como eu já disse, dá vontade de ouvir. E isso, como diz, vai entrando no nosso intelecto, no nosso ser, na nossa alma. E aí, como diz, é medicina para o corpo. Uma boa terapia baseada na palavra de Deus, ela é medicina para o corpo. Quantas vezes já vi pessoas oprimidas, angustiadas, tentando tirar a vida, e quando ouvem uma palavra boa, uma palavra que vem de Deus, como diz, cai por terra toda opressão, toda tristeza, e a pessoa ela se levanta, louvado seja Deus. E eu quero dizer a vocês, é como eu mesmo falo, como diz, uma pessoa que fala palavras boas, ou que é um bom terapeuta, assim que seja, ou que sabe falar com as pessoas, é como se fosse uma espécie de bombeiro. Como diz, que apaga, vamos dizer, com a água viva, que é a palavra, que apaga, vamos dizer assim, a inquietude na alma daquele que está ouvindo. Louvado seja Deus. Aqui fala, versículo 27, o homem depravado cava o mal, e os seus lábios há como fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Ou seja, como eu disse, aí é onde entra o palavreado de verbosidade ardilosa. É quando entra aqui o que? O mal, a depravação, o que é ruim, caminho que não presta. Tem gente assim, mas está dizendo que cava o mal. Cava o mal, e em outro versículo diz, cava a sua própria cova. Porque está dizendo, eu estou conseguindo
abater outras pessoas, eu estou conseguindo tirar da fé outras pessoas, eu estou conseguindo, e no final das contas, esse é que vai pro buraco. Ou seja, porque está escrito. Aqui fala, o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Você quer ver se uma pessoa é perversa? Se aonde ela for, ela só fala mal dos outros. Diz, olha, alguém disse isso de você, alguém fez isso, alguém falou isso. E às vezes há tanta destruição familiar, às vezes há tanta coisa, por causa de uma palavra que eu posso dizer maldita. Então, como diz, não vamos espalhar contenda. É melhor às vezes se calar. Não, mas eu preciso falar. Sim, você precisa falar. Mas precisa ter a técnica na sua vida de estar mais calmo, de não falar assim logo, de parar a cabeça, assim, parar assim, esfriar a cabeça para poder falar. Porque se for falar no ímpeto do problema, pode falar besteira, pode falar coisa que venha comprometer até mesmo a sua vida. Aqui fala mais. O homem violento alicia o seu companheiro. Ou seja, o homem violento, ele seduz o seu companheiro. Para quê? Para que esse companheiro seja o seu aprendiz do mal. Ou seja, um homem mau, perverso, violento, depravado, ele não quer ser sozinho. Então aí ele começa a fazer amizades com alguém, principalmente com pessoas que têm coração puro, porque quer encher de perversidade, quer fazer com que aquele ou aquela seja igual a ele ou a ela. É assim. Aqui diz, e diz mais, e guia estes por um caminho que não é bom. Então vamos observar quem faz parte do rol da nossa vida. Vamos observar. Então, aqui fala mais. Outro versículo, que é o que eu quero comentar por último. Capítulo 17, versículo 13 de Provérbios. É que em tudo que a gente faz, quando a pessoa paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Tem gente que diz assim, na minha casa é tanta opressão, é tanta coisa, eu sinto uma coisa ruim. Ninguém tem paz, é gente gritando, é gente amaldiçoando, é tanta coisa, é tanta coisa, é tanta coisa. Porque às vezes recebeu um bem, seja do Senhor ou de alguém, e está dando uma paga do mal. Aí aqui diz que é como se a maldição na casa fica. Por isso que tem gente que muda até de cidade, muda de estado, muda de país. Diz, vou ter uma vida nova aqui, vou ter isso, vou ter aquilo. Se a vida nova não for fundamentada no Senhor Jesus, então você vai continuar na mesma areia da sua vida. Porque a Bíblia fala que há dois alicerces, o que constrói a casa na rocha e o que constrói a casa na areia. O que constrói a casa na areia é aquele que constrói a sua casa em, como diz, em tolices e incertezas vazias e no mal. Pronto, recebe o bem, apaga com o mal. É isso. Ah, eu não gosto dessa pessoa. Ela te fez o bem e você não gosta dela não, por quê? Porque a pessoa para trás te fez o mal. E quantas vezes você não tem feito mal também?
Porque às vezes as pessoas apontam os outros, mas esquecem de si. Então, aquele que recebe o bem, paga com o mal não sai da casa nem da vida da pessoa. É impregnada ali. É impregnada e Satanás entra e os demônios entram também. Então vamos aprender a pagar o mal com o bem e o bem com o melhor ainda. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus, amém. E graças a Deus.